Boa noite a todos e a todos, irmãos dos dois planos. Boa noite, presidente. Pegou chuva por aí, não? Os dois carocinhos, né? É uma satisfação, mais uma vez, podermos, nessa casa, falar de um tema tão interessante, que é, acima de tudo, aquele que norteia a nossa caminhada enquanto seres em busca de luz. Agradecemos a nossa diretora de atividades doutrinárias, a nossa irmã Flávia, que juntamente com a nossa irmã Neiva, tem sob suas responsabilidades a condução dos cursos da nossa casa. E o estudo... Boa noite, professora Neiva, que Deus te abençoe e a mim não desampare. E hoje, agradecendo pela presença dos encarnados e dos desencarnados que estarão conosco nessa empreitada de fazer um estudo através desses meses, cuja tônica é a promessa feita pelo nosso Mestre Jesus, já no final do seu apostolado, dias antes de ir para a espiritualidade, quando disse àqueles que lhe eram próximos que, pela nossa dificuldade ainda de entender a proposta dele, ele nos enviaria o Consolador prometido. O Espírito de verdade que teria o condão de, na sua chegada, fazer com que, dos mais simples aos mais letrados dos homens, tivessem a capacidade de apreender os seus ensinamentos, porque eles não falariam apenas ao intelecto, mas sim ao coração. E essa proposta nossa de apresentar um espírito da esfera crística que teve, sob suas responsabilidades e orientados pelo Espírito de verdade, a capacidade de fazer com que a codificação do Evangelho de Jesus pudesse ser feita, trazendo esse Consolador de uma forma bem mais profunda, que as religiões da Terra até então não tiveram a capacidade de entender. Então, hoje a nossa fala será em torno da figura de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Me desculpe aí pela dificuldade de pronunciar o francês, eu falo muito mal o português, mas para ficar mais fácil a pronúncia, eu vou sempre citar esse jovem como Denisard. Denisard fica o nome mais tranquilo de pronunciar. Bem, alguns aspectos biográficos desse jovem, nascido em Lyon, na França, em 3 de outubro de 1804. Esse jovem nasceu de uma família letrada, né? Porque o seu pai era magistrado e a sua mãe tinha um pendor muito grande para as ciências exatas e também para a arte, né? E o nascimento de Kardec deu-se numa época em que a França vivia uma verdadeira revolução em todos os sentidos. E Napoleão I, à época, na sua ideia de fazer com que houvesse a possibilidade de um grande reino, onde principalmente as ideias belicistas pudessem nortear essas conquistas. Então, esse foi o cenário em que o nosso irmão Kardec veio. Esse jovem, e nós vamos ver daqui a pouco, mas é interessante contextualizar, como sendo um espírito da esfera crística, em determinado momento, quando a tarefa lhe era apresentada, ele perguntou ao Espírito de verdade se ele poderia, caso assim quisesse, desertar da sua missão. E a resposta que ele recebeu é que teriam alguns espíritos já previamente preparados, de que se ele não continuasse com a missão, eles seriam os continuadores. Entre eles, Leon Denis, que trouxe para ele, acima de tudo, a filosofia, no momento em que o nosso irmão Kardec, que participava de 9 grupos de ciências ou de estudos, entre eles tinha um da parte filosófica, que era Leon Denis, outro, Gabriel Delany, muito ligado à área científica, Camille Flammarion, que foi muito decisivo, inclusive uma das frases mais elucidativas da personalidade de Kardec, dita por ele, que Kardec tratava-se da coerência encarnada. Tal era
a capacidade que Kardec tinha na sua seriedade de conduzir os seus experimentos. E aquela que veio na vida de Kardec para ser um anjo tutelar, que experimentou com ele, durante os anos que tiveram juntos, a capacidade de auxiliá-lo, de ser a sua conselheira, de sonhar os sonhos dele e, acima de tudo, de dar a ele a força necessária para o desenvolvimento da sua tarefa, que foi muito árdua e que teve, durante um curto período de tempo, 13 anos apenas, na intensidade desses anos, a possibilidade de fazer a codificação da doutrina espírita. Fala nisso, tem alguém que tem esse nome também, né? Gabi, tem uma Gabi aqui, ó. Bom, mas o jovem Kardec, desde a sua meninice, ele apresentava uma vivacidade muito grande. Não pela capacidade intelectual dos seus pais, mas principalmente porque a sua curiosidade era muito evidente. E ele destoava das crianças da sua idade, sempre buscando, de uma forma muito ávida, o conhecimento. E isso foi tão decisivo na vida dele, que aos 10 anos de idade, influenciado principalmente pelo seu pai, ele foi instado a ir para a Suíça, onde ele faria parte de um seleto grupo de estudiosos que buscavam, num homem que tinha uma verdadeira revolução na arte de ensinar, chamado Johann Pestalozzi. E esse nosso irmão Pestalozzi, ele tinha alguma coisa que destoava da sua época. Porque enquanto buscava-se a agressão física até, com as nossas chamadas palmatórias, para as criaturas que não conseguiam apreender o conteúdo, Pestalozzi já fazia com que o seu ensino tivesse, acima de tudo, o amor. E a metodologia dele de ensino caminhava muito para a parte da intuição, fazer com que aqueles que buscavam o conhecimento tivessem a capacidade de experimentar. Essa era a palavra. E ele começou o seu apostolado, Pestalozzi, fazendo com que 50 crianças que não tinham um lar ou que não tinham condições de estudar foram os seus primeiros alunos. E o desenvolvimento do seu trabalho foi tal que alguns reis, rainhas, no seu método que correu o mundo, vinham para buscar naquela fonte a capacidade de ensinar e aprender. E o interessante que o nosso irmão Kardec, quando aos 14 anos de idade, já se fazia tão compenetrado com o seu ensino, que ele foi instado por Pestalozzi a ser um dos seus auxiliares mais próximos. Inclusive, naquela época, Pestalozzi já foi conhecido em toda a Europa e tinha necessidade de viajar para apresentar o seu método de ensino, e a cátedra de algumas matérias, principalmente na área de anatomia, fisiologia, química, astronomia, ficavam ao seu encargo. Então, tal a capacidade desse jovem de ensinar. E sempre buscando, então, através do amor, instando aqueles que buscavam o conhecimento a investigarem. E aí a gente vê que, como discípulo de Pestalozzi, acima de tudo, esse método de formação que ele observou fez toda a diferença na codificação da nossa doutrina espírita. Essa parte inicial que nós temos, e depois, aos 19 anos, completando os seus estudos, já retorna à França o nosso Denisard, já versado em pedagogia, nessa pedagogia nova de Pestalozzi, e também falando, escrevendo, traduzindo
seis línguas. Tinha o francês, que era básica, e acrescentou-se a ela o alemão, o inglês, o holandês, o espanhol e o italiano. E quando ele chegou lá, ele buscou, acima de tudo, nessa vertente nova de trazer uma identificação do método de ensino da França. Ele buscou, depois que abriu a sua escola, matérias difíceis, na área tanto de exatas, como de biomédicas, da área médica, como filosofia, matemática, anatomia, comparada e retórica. Como dominava 6 línguas, não foi muito difícil ser um tradutor, né? E começou a fazer a diferença como pedagogo na França, quando ele instituiu, em 1823, um curso prático e teórico de aritmética. E, nessa época também, ele já começou, se encantou pelo magnetismo. Era algo que, na realidade, ele começou aos 19 anos, quando chegou na França, mas que, em 1823, aí ele realmente se debruçou, fazendo parte de algumas comunidades de pensadores e cientistas que buscavam no magnetismo animal o entendimento de algo que ocorria. Numa cronologia simples, para a gente entrar no que nos interessa, em 25, ele dirigiu uma escola de primeiro grau, que na realidade foi fundada por ele mesmo, e depois, em 26, esse instituto técnico, ele utilizava o método de Pestalozzi, mas com uma diferença. Aquelas crianças que procuravam conhecimento e que não tinham a capacidade de pagar, ele as inseria a si mesmo como os seus alunos. E o gosto pela pedagogia foi tão grande que, em 28, ele viu que, embora tivesse o viés científico, a possibilidade de outras ciências, mas que a educação seria o seu viés. Mas, lá em 31, ele publicou mais 3 livros, e aí ele conhece a sua Gabi. E o interessante do encontro dessas duas criaturas, porque ela, igualmente de família com posses, era professora de belas artes, poetisa e pintora, e portadora de uma sensibilidade muito grande. E se nós estivéssemos lá para ver esse encontro, o que mais tocou esses dois jovens foi que a impressão que tiveram um do outro é que se conheciam há muitos anos. Foi um namoro breve e logo resolveram por contrair núpcias. E, à época, a nossa querida Gabi tinha muitos pretendentes. E que ela, por se dedicar à arte do ensino, e principalmente a sua sensibilidade para as artes, não quisera, de certa forma, admitir nenhum consorte. Mas com Kardec foi diferente. E mesmo ela tendo alguns anos a mais do que ele, foi um casamento que, à época, trouxe para os dois a felicidade que ambos esperavam. Mas, em 34, começa a ter os probleminhas, né? Porque, para a constituição da sua escola, Kardec teve que se associar a um seu tio. E ele foi o sócio para fazer com que esse instituto viesse a ser constituído. E acontece que o tio dele era muito versado na arte do jogo. E as apostas que ele fez, quando Kardec foi ver, tiveram que vender o instituto para fazer face aos compromissos financeiros, né? E aí, Gabi e ele resolveram que teria que fazer um investimento daquele dinheiro que lhes sobraram. Então, alugaram uma edificação e deixaram para que uma pessoa pudesse gerir esses recursos. O que nós sabemos que, no final, deu ruim. Então, ficaram sem nenhum recurso. Mesmo assim, experimentando essas dificuldades, Kardec e Gabi resolveram já esqueci até o Denizar, né? O nome dele, à época, era só Kardec, só Denizar. Mas aí resolveram fazer o seguinte: olha, o ensino é a nossa prioridade. Então, nós vamos fazer o seguinte: mesmo com as dificuldades que nós temos, nós vamos, sim, fazer a organização de cursos gratuitos, porque o que nos interessa é a possibilidade de ensinar.
Em 1849, e aí nós temos, se buscarmos lá em 48, começou lá nos Estados Unidos, em Hydesville, um fenômeno que a Europa ficou muito ressentida na época, porque 3 irmãs, as irmãs Fox, começaram a falar de fatos que contrariavam a ciência à época. Então, batidas que vinham nas paredes, objetos que se moviam sem uma explicação científica. Kardec tomou conhecimento disso, mas como homem de ciência, naquela época não deu muita bola. E até porque em 49 ele teve, digamos assim, o coroamento. Foi quando a Universidade de França adotou o seu método como método a ser desenvolvido e ensinado pelas escolas da França. Bom, e em 54, nós tínhamos um magnetizador, que era o senhor Fortier, que era um dos estudiosos que, como Kardec, também buscavam entender as coisas. E aquele fenômeno lá de Hydesville, de 1848, fez-se muito forte quando a sociedade francesa se reunia, porque disseram que mesas se movimentavam e que não tinham nenhum tipo de controle dessas mesas. Então, essas reuniões, elas tinham, acima de tudo, o glamour, mas aqueles que participavam delas diziam que era apenas para diversão dos circunstantes. E sobre isso, Kardec falou o seguinte, que a pessoa que estudar a fundo a ciência, rirá dos ignorantes. Não mais acreditará em fantasmas ou almas do outro mundo. Então, o seu ceticismo fica muito claro quando ele diz isso e afirma que o fenômeno do magnetismo, que ele tanto conhecia, era o que provocava a possibilidade dessas mesas girarem, né? Então, ele não busca, acima de tudo, entender o fenômeno, mas, como cientista que era, faz com que repele inicialmente disso aí, porque, dizendo que essa ideia de mesa que fala, que gira, não tem a possibilidade de entrar no seu cérebro. Mas em 55 nós tivemos um fato interessante. O senhor Carlotti, que era um amigo, também fazia parte de uma das comunidades científicas que o nosso irmão Denizar fazia parte, ele tomou conhecimento de que haveria, sim, um aprofundamento dessas reuniões. E ele foi convidado, o nosso irmão Denizar, para ir à casa da senhora Roja, onde encontrou a senhora Pliny Mason, e aí começou realmente o fenômeno de uma forma muito mais intensa. Porque as mesas que antigamente só se suspendiam, lá elas corriam e desciam, de forma que ele próprio tentou ver se não tinha algum cabo ou algo parecido, e aí ele viu que não era um divertimento, não era só algo que acontecia para diversão, mas que tinha uma causa inteligente que gerava isso tudo. Logo em seguida, ele conheceu a família Baudin, e lá 2 jovens de 14 e 16 anos, Julie e Caroline, fizeram uma diferença. Porque nas reuniões semanais, nas casas dessas meninas, ou dessa família, ele então começou a ver o fenômeno da psicografia. As meninas, de forma totalmente sonambúlica, de repente se apossavam de um escrito, que inicialmente esse escrito era feito com uma espécie de uma prancheta, ou uma prancheta de bico, em que era atrelada
algo que escrevia e elas colocavam as suas mãos sobre essa prancheta e de uma forma vertiginosa isso se transformava em escritos. E mais que isso, esses escritos eram escritos lógicos, científicos, coerentes, que chamou então a atenção do nosso irmão Denizar à época. E aí, ele teve a comunicação de um espírito chamado Zéfiro, que geralmente se manifestava nessa reunião e traz, então, para o nosso irmão Denizar, a notícia que no ano 58 a.C., o nosso irmão Denizar tratava-se de um sacerdote druida, cujo nome era Allan Kardec, e que fora vitimado, naquela época, pelo poderoso exército que dizimou toda a comunidade, porque ele trazia ideais novos, essa comunidade de druidas, da preparação da vinda de alguém que seria a luz do mundo. Bom, e o nosso irmão Denizar, à época, então, começou a correr atrás de notícias. E como é que ele fez esse processo? Como cientista que era, ele começou a identificar na Europa alguns pontos em que ocorriam fatos análogos. E começou a expedir correspondências para essas pessoas e fazer uma formulação lógica da compreensão do que se tratavam aqueles fenômenos. E essa formulação, ele fazia essas perguntas, comparava-as todas e começou a haver uma certa coerência naquilo que era dito. E aí, nessa fase de experimentação, ele buscou então fazer uma elaboração de uma teoria própria. E ele sempre fazia com que, nessa formulação desse método experimental, ele pudesse fazer a comparação dessas questões, e começou a chamar a atenção dele, que independente dos locais que isso acontecia, as partes do mundo que aconteciam, a coerência convergia para exatamente o mesmo ponto. E aí ele começa a entender que, por se tratar de uma manifestação inteligente, algo mais trazia. E foi então que ele começa a ter a informação, na sua primeira reunião com o Espírito de Verdade, que tratava-se, acima de tudo, do cumprimento da promessa crística de mandar um Consolador. Algo que teria a capacidade, então, de fazer com que houvesse um entendimento mais amplo a respeito do que seria essa mensagem de Jesus. E ele sempre fazendo essa observação, comparação, como cientista que era, para que o seu julgamento ficasse mais próximo da realidade. E nessa, como eu disse há pouco, em 55, quando o Espírito Zéfiro traz essa mensagem, ele resolve, até por indicação desse Espírito, a fazer com que a sua separação de pedagogo e de cientista pudesse ser dividida. Então, ele começa a adotar para os estudos espiritistas o nome de Allan Kardec. Bom, só que no dia 25/3, aconteceu um fato que marcou muito, porque Kardec, a partir do momento, imaginemos só, hoje a gente tem a internet, simplesmente você tecla, e você tem o Mr. Google, você tem tantas coisas lá. Ele tinha que ler cartas em vários idiomas, separar, classificar esses assuntos para ter uma possibilidade. Mas isso fez como cientista que ela e tinha capacidade de escrever muito, que ele começasse a fazer verdadeiros tratados da percepção das perguntas que fazia. E nesse dia 25, o que aconteceu? Já era tarde da noite,
E, de repente, quando ele está terminando um texto, começam a bater na parede. E essa conversa, quanto mais ele tentava se concentrar, mais batia na parede. Foi até que ele desistiu, porque ele não estava conseguindo concentrar, desistiu de escrever. Mas aí, esse espírito que se manifestou, na reunião do dia seguinte, falou de quem se tratava. Disse que se chamaria para ele a verdade e que todos os meses, durante um quarto de hora, ele estaria à disposição dele. E estaria à disposição dele para que todas as possíveis dúvidas fossem retiradas. Dizia o Espírito que era melhor que ele refutasse 10 verdades do que admitisse no seu trabalho uma mentira. E disse mais: o texto que você estava tentando escrever ontem tem uma incorreção na 30ª linha. Ele falou assim: impossível. Porque ontem eu não consegui produzir, hoje eu terminei de escrever. Ele falou: pegue lá o texto. Isso na reunião mediúnica. Então, a médium psicofônica que falou. Ele foi lá e realmente falou: como é que eu ia admitir isso, que está totalmente contrário àquilo que eu tenho estudado? Então, essa foi, digamos assim, a apresentação solene do Espírito de verdade, como sendo o supremo tutor dos seus ideais de codificador. Bom, todo esse trabalho, ele tinha de fazer essa compilação, e cada vez mais essas perguntas e respostas trazidas pelos Espíritos fez com que ele avançasse. Ao ponto de, do período de 7 de maio a 12 de junho de 56, ele ter a exata necessidade de acompanhar com muito vigor, dedicando-se até a altas horas da noite, depois das reuniões mediúnicas, a fazer uma revisão disso. E ele entendeu, então, que a missão que lhe cabia naquele momento é fazer com que as vozes dos Espíritos pudessem, através da sua pena, vir a lume para esclarecer. E depois que ele fez, então, ele terminou, porque a primeira parte do Livro dos Espíritos, a primeira versão do Livro dos Espíritos, ele consta de 501 perguntas e respostas. E essas, diferentemente da segunda, que foi 2 anos depois, de 1019 perguntas e respostas, ele trazia, acima de tudo, de uma forma, nas suas 3 partes, uma forma muito interessante. Porque desde a sua primeira pergunta, fazendo uma conceituação de Deus diversa daquilo que as religiões traziam, então Kardec fez um estudo muito aprofundado e quis submeter isso aos Espíritos. E a sua satisfação maior foi em setembro, então, depois desse esforço todo, a resposta do Espírito de verdade, que trouxe, acima de tudo, a assinatura de muitos Espíritos, foi a seguinte: estamos satisfeitos e nunca te abandonaremos. Então, o reconhecimento pelo trabalho que ele estava fazendo. E aí, redundou, então, no dia 18 de abril de 1857, a verdadeira revolução naquilo que nós tínhamos, ou que temos como religiosidade. Porque essas perguntas e respostas que vinham nesse livro simples, fazia, então, o entendimento de que essa doutrina nova que nascia, ela tinha uma vertente progressista e evolucionista, e que iria, sim, mudar todas as bases da religiosidade. Imaginemos que na apresentação dessa obra, nós tivemos, então, todos os inimigos religiosos voltados para Kardec. E não foi fácil a sua tarefa a partir de então. E logo que ele lançou o livro, logo no dia 1º
janeiro de 1858, como a sua difusão era um pouco mais lenta, porque nós não tínhamos a possibilidade de hoje, mas ele quis fazer com que, de certa forma, os estudos relativos a essa doutrina nascedora pudessem ser difundidos de uma forma muito ampla. Então, ele cria a Revista Espírita, que depois foi passada para várias línguas, onde o debate a respeito da doutrina nascedora era cada vez mais evidente, né? Imaginemos que o mundo naquela época, ele experimentava um pouco mais de 1,3 bilhão de pessoas, e num período de aproximados 2 anos, Kardec começou a ter mais ou menos 7 milhões de simpatizantes dessa doutrina nascedora no mundo. Bem diferente de nós, né? Porque hoje nós temos aqui, no último censo de 2010, nós temos no Brasil 3 milhões de espíritas e, pasmem, 30 milhões de simpatizantes da doutrina espírita. Bom, como Kardec era versado na arte da ciência, ele fundou em abril de 58 a Sociedade Espírita de Paris. Essa sociedade, ela buscava, acima de tudo, de reunir alguns luminares, algumas pessoas que tinham na ciência a possibilidade de um estudo sério. Todas elas também, essa sociedade espírita buscava versar sobre o espiritismo. Como ele trouxe a filosofia, a doutrina num primeiro aspecto, ele queria avançar na parte filosófica no segundo. Então, em 1861, nós temos o Livro dos Médiuns. E aí, toda essa parte experimental que o nosso irmão Kardec teve a oportunidade de ensinar, essas manifestações, cada tipo de mediunidade que ele experimentou para essa ideia inicial da codificação, ele trouxe num livro, então, que explicava de forma muito elucidativa os aspectos dessas mediunidades que faziam com que a identificação, ou pelo menos a comunicação com o plano espiritual, pudesse ser entendida de uma forma mais fácil. E nós tivemos aqui um ato muito interessante. No ano de 1861, Kardec pensava em fazer, na Espanha, uma divulgação maciça da doutrina espírita. Então, ele enviou para lá livros, 300 livros do seu primeiro lançamento, que é o do Livro dos Espíritos, e ia fazer um grande lançamento disso. Mas tinha lá um grande representante da Igreja Católica que teve conhecimento que esses livros seriam trazidos para lá, confiscou-os e, no Alto de Fé de Barcelona, queimou-os em praça pública. E Kardec ficou extremamente chateado, e na reunião seguinte, o Espírito de Verdade disse que ele não tinha noção do alcance daquele ato, porque seria importante na difusão da doutrina espírita. E aí ele entendeu, e a partir daquele momento, nas suas contendas com a Igreja Católica, ele aproveitava sempre para, de forma muito sensata, fazer o aproveitamento da mensagem dos Espíritos. E com isso, ele possibilitou a ele fazer uma apresentação da doutrina espírita. Bom, nós temos no Pentateuco, ou seja, as 5 obras que correspondem à doutrina espírita. Como eu disse, o Livro dos Médiuns em 61, em 64, enquanto um falava da doutrina da filosofia, o outro fala da parte filosófica, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele, desde a sua parte inicial, aí sim o Espírito de Verdade traz a que veio essa doutrina, fazendo com que o entendimento da mensagem crística pudesse, de uma forma em que os espíritos, depois de colocada a citação crística, faziam um estudo a respeito deles e buscava, através das instruções dos espíritos, fazer, digamos assim, uma dissecação, ou seja, fazer uma explicação pormenorizada daquilo que Jesus trazia, dando o entender
que aquelas parábolas que o Cristo falava, que nós não tínhamos a percepção ou a capacidade de entendimento, pudessem ser aclaradas a todos nós. Então, a mensagem evangélica é sim aquela que veio com a proposta de fazer a consolação. A quarta obra, O Céu e o Inferno, lançada em 65, ela é emblemática porque ela faz face ao que a igreja pregava à época, a Igreja Católica. Enquanto aquela divisão muito dura da possibilidade do paraíso ou do inferno, Kardec desmistifica isso quando fala dessas penas ou desses gozos, a apresentação crística do entendimento disso. E na mensagem final, o entendimento que nós, como filhos de Deus, jamais seríamos relegados à possibilidade do sofrimento eterno. E a última obra, um ano antes do seu desencarne, a Gênese, ele fala um pouco sobre a criação desse universo que nos contempla. De uma forma bem interessante, ele busca, acima de tudo, esse entendimento de que, como filhos de Deus, nós não somos obras do acaso, mas fazemos parte de um contexto maior, onde a divindade nos guia e tem em cada um de nós os anjos que a eternidade há de albergar. Depois disso, em 59, nós temos o que é Espiritismo. Nessa sequência, é uma obra complementar, por quê? É uma brochura que trazia de forma muito simples, muito coerente, até pedagógica, de entendimento, uma noção do que é a doutrina espírita. Esse livro tem até hoje, né, e aqueles que buscam a nossa casa para um entendimento inicial, é aquilo que a gente sempre apresenta como uma possibilidade de entendimento rápido de quem somos, né? E depois do desencarne de Kardec, nós temos obras póstumas. Esse livro é muito interessante, porque ele tem, digamos assim, os bastidores dos escritos de Kardec. E tem muitos depoimentos que ele traz nesse livro, inclusive de alguns espíritos que foram, de certa forma, convocados por ele, trazendo, acima de tudo, para o crivo é nosso, apresentando a dificuldade que foi fazer com que essa doutrina viesse a lume em tão pouco tempo, e para isso fazendo com que, inclusive, a sua saúde fosse debilitada, ao ponto que a própria espiritualidade lhe disse que o seu corpo, infelizmente, não suportaria a carga de trabalho e de energias que ele despendera. Esse foi um daqueles espíritos que soube quando iria desencarnar. A Revista Espírita, como nós falamos, ele tinha, acima de tudo, essa visão informativa, mas em 1869 ele parou de ser produzido. Se nós pudéssemos falar um pouquinho de cada uma dessas obras, mas o tempo não nos é favorável, e vamos logo para um dia interessante, que foi um dia que o nosso irmão, na noite anterior, quando estava terminando de fazer um compêndio, tentando mudar a sede, teve a notícia que ele iria desencarnar. Então, no dia 31 de março de 1869, o nosso irmão Kardec retorna ao plano espiritual. Na sua lápide, tem uma frase muito interessante. Engraçado que isso aqui, esse é um dos locais mais visitados, né? Que muitos daqui já foram lá, e essa frase nos deixa sempre: nascer, morrer, renascer, ainda e progredir sem cessar. Essa é a lei. As perguntas que, por acaso, surgiram nessa nossa breve fala, com certeza, aqueles que participarão do nosso curso, do ESD, terão a possibilidade de perguntar aos facilitadores, que certamente terão, nesses debates, a capacidade de lhes passar. E tenhamos a certeza que esse curso nada mais é do que a nossa possibilidade de entender que nós que abraçamos a doutrina espírita somos espíritos ainda em evolução,
devedores e que necessitamos de uma terapia constante. E essa terapia busca, sobretudo, a possibilidade da vivência naquilo que prega o Evangelho de Jesus. Nós vamos falar aqui um muito obrigado, mas não sem antes buscar aqui, na abençoada psicografia do nosso Francisco Cândido Xavier, a mensagem de Irmão X, que foi publicado no Reformador no ano de 1985. Irmão X, à época, trazia uma fala agradecendo a Kardec. E essa fala diz o seguinte: Kardec, enquanto recebes as homenagens do mundo, pedimos vênia para associar o nosso preito singelo de amor aos cânticos de reconhecimento que te exalçam a obra gigantesca nos domínios da libertação espiritual. Não nos referimos aqui ao professor emérito que foste, mas ao discípulo de Jesus que possibilitou o levantamento das bases do espiritismo cristão, cuja estrutura desafia a passagem do tempo. Falem outros dos títulos de cultura que te exornavam a personalidade, do prestígio que desfrutavas na esfera da inteligência, ou do brilho da tua presença nos fastos sociais, da glória que te listava o nome, de vez que todas as referências à tua dignidade pessoal nunca dirão integralmente o exato valor dos teus créditos humanos. Reportar-nos-emos ao amigo fiel do Cristo e da humanidade, em agradecimento pela coragem e abnegação com que te esquecestes para entregar ao mundo a mensagem da espiritualidade superior. E rememorando o clima de inquietações e dificuldades em que, a fim de reacender a luz do Evangelho, superastes injúria e sarcasmo, perseguição e calúnia, desejamos expressar-te o carinho e a gratidão de quantos edificastes para a fé na imortalidade e na sabedoria da vida. O Senhor te engrandeça por todos aqueles que emancipastes nas trevas e te faça bendito pelos que se renovaram perante o destino à força do teu verbo e de teu exemplo. Diante de ti, enfileiram-se agradecidos e reverentes os que arrebastaste à loucura e ao suicídio, com o facho da esperança, os que arrancaste do labirinto da obsessão com esclarecimento salvador, os pais desditosos que se viram atormentados por filhos insensíveis e delinquentes, e os filhos agoniados que se encontram na vala da frustração e do abandono, pela irresponsabilidade dos pais em desequilíbrio e que foram reajustados por teus ensinamentos em torno da reencarnação. Os que renasceram em dolorosos conflitos da alma e se reconheceram, por isso, esmagados de angústia nas brenhas da provação, e os quais livraste da demência, apontando-lhes a vidas sucessivas, os que se acharam arrasados de pranto, tateando a lousa à procura dos entes queridos, em que a morte desfurtou nos braços ansiosos, e aos quais abristes os horizontes da sobrevivência, insuflando-lhes a renovação e paz, na contemplação do futuro. Também os que soerguestes do chão pantanoso, do tédio e do desalento, conferindo-lhes de novo o anseio de trabalhar e a alegria de viver. Os que aprenderam contigo o perdão das ofensas e abençoaram em prece aqueles mesmos companheiros de humanidade que lhes apunhalaram o espírito a golpes de insulto e de ingratidão. Os que te ouviram a palavra fraterna e aceitaram com humildade a injúria e a dor por instrumentos de redenção. E os que desencarnaram incompreendidos ou acusados sem crime, abraçando-te às páginas consoladoras que molharam as próprias lágrimas. Todos nós, os que levantastes do pó da inutilidade ou do fel do desencanto para as bênçãos da vida, estamos também diante de ti, e identificando-nos na condição dos teus mais apagados admiradores e como os últimos dos teus mais pobres amigos, comovidamente em tua festa, nós te rogamos permissão para dizer: Kardec, obrigado, muito obrigado.